O dia parecia mais sombrio quando Dunk saiu da tenda do caracol. As nuvens a leste estavam maiores e mais escuras, e o sol estava mergulhando no oeste, lançando uma sombra comprida pelo pátio. Dunk encontrou o escudeiro Will inspecionando as patas de trovão. "Onde está Egg?" perguntou para ele. "O menino careca? Como vou saber, vagando por aí?" Ele não aguentou se despedir de Trovão. Dunk imaginou. Deve ter voltado para a tenda com seus livros. No entanto, Egg não estava na tenda. Os livros estavam lá arrumados ordenadamente em uma pilha ao lado do saco de dormir, mas não havia sinal do garoto. Algo estava errado. Dunk conseguia sentir. Egg não era de vagar por aí sem sua permissão. 2 homens de armas grisalhos bebiam cerveja de cevada do lado de fora de um pavilhão listrado, a alguns metros dali. "Bem, maldito seja. Uma vez foi o bastante para mim", um deles murmurou. "A relva estava verde quando o sol nasceu. Sim." Parou de falar quando o outro homem lhe deu um cutucão, e só então notou a presença de Dunk. "Sor?" "Viram meu escudeiro? O nome dele é Egg." O homem coçou a barba cinzenta por fazer, abaixo da orelha. "Eu me lembro dele. Menos cabelo do que eu e uma boca que era 3 vezes o seu tamanho. Alguns rapazes deram uma coça nele, mas isso foi na noite passada. Não o vi depois disso, Sor." "Deve ter se assustado", disse o companheiro. Dunk lhe deu um olhar duro. "Se ele voltar, digam-lhe para esperar por mim aqui." "Sim, Sor, faremos isso." Talvez esteja apenas assistindo às justas. Dunk se dirigiu para o campo de disputas. Enquanto passava pelos estábulos, encontrou Sor Glendon Ball escovando um bonito alazão de batalha. "Viu Egg?" perguntou para ele. "Passou por aqui há algum tempo." Sor Glendon puxou uma cenoura do bolso e alimentou o alazão. "Gosta do meu cavalo?" "Lord Constane mandou seu escudeiro resgatá-lo, mas eu lhe disse para guardar seu ouro. Pretendo ficar com ele." "Sua senhoria não vai gostar disso. Sua senhoria disse que eu não tinha o direito de colocar uma bola de fogo no meu escudo. Disse que meu símbolo devia ser um monte de salgueiros. Sua senhoria pode se fuder." Dunk não pôde deixar de sorrir. Tinha jantado na mesma mesa, engasgado com os mesmos pratos amargos servidos a gente como o Príncipe Brilhante e Sir Stephen Fossoway. Sentiu uma certa afinidade com o jovem e irritadiço cavaleiro. "Pelo que sei, minha mãe foi uma puta também." "Quantos cavalos ganhou?" Sir Glendon deu de ombros. "Perdi as contas. Mortimer Boggs ainda me deve um. Mas disse que prefere comer seu cavalo do que ver o bastardo de uma puta qualquer cavalgando o animal. E atacou a própria armadura com um martelo antes de mandá-la para mim. Está cheia de buracos. Imagino que possa conseguir alguma coisa com o metal." Parecia mais triste do que zangado. "Havia um estábulo na estalagem onde fui criado. Trabalhei lá quando era garoto e, quando podia, escapulia com os cavalos enquanto os donos estavam ocupados. Sempre fui bom com cavalos. Castrados, ronceiros, palafrens, cavalos de puxar carretas, de arados de guerra, cavalguei todos eles. Até um corcel de areia de Dorne. Tinha um velho que eu conhecia que me ensinou como fazer minhas próprias lanças. Pensei que, se eu mostrasse para todos eles o quão bom eu era, não teriam outra escolha senão admitir que eu era filho do meu pai. Mas não vão fazer isso, nem mesmo agora. Simplesmente não vão." "Alguns nunca vão", Dunk lhe disse. "Não importa o que você faça. Outros, no entanto, não são todos iguais." "Conheci alguns que eram bons", pensou por um momento. "Quando o torneio acabar, Egg e eu pretendemos ir para o norte para serviço em Winterfell e lutar pelos Stark contra os Homens de Ferro. Você podia ir conosco." O norte era um mundo à parte, Sir Arlan sempre dizia. Ninguém naqueles lados devia conhecer a história de Jenny Merreca e o Cavaleiro do Salgueiro. Ninguém vai rir de você lá. Vão conhecê-lo pela sua lâmina e julgá-lo pelo seu valor. Sir Glendon lhe deu um olhar desconfiado.
Por que eu faria isso? Está me dizendo que devo fugir e me esconder? Não, só pensei 2 espadas em vez de uma. As estradas não são tão seguras quanto costumavam ser. Isto é verdade, o menino disse com tristeza. Mas meu pai certa vez teve um lugar prometido entre a guarda real. Pretendo reivindicar o manto branco que ele nunca conseguiu usar. Você tem tanta chance de usar um manto branco quanto eu, Dunk quase disse. Você nasceu de uma seguidora de acampamento. E eu me arrastei para fora das entranhas da Baixada das Pulgas. Reis não veem honra em tipos como você e eu. O rapaz não aceitaria a verdade com amabilidade, no entanto. Em vez disso, Dunk disse: força para seu braço, então. Tinha se afastado apenas alguns metros quando Sir Glendon o chamou. Sir Duncan, espere. Eu não devia ter sido tão ríspido. Um cavaleiro precisa ser cortês, minha mãe costumava dizer. O menino parecia lutar em busca das palavras. Lord Pick veio me ver depois da última justa. Ofereceu-me um lugar em Ponte Estrelada. Ele disse que uma tempestade estava chegando a Westeros, daquelas que não eram vistas há uma geração, e que precisaria de espadas e homens a seu serviço, homens leais, que sabiam obedecer. Dunk achava difícil acreditar naquilo. Gormon Peak deixara bem claro seu desprezo pelos cavaleiros andantes, tanto na estrada quanto no telhado, mas a oferta era bem generosa. Peak é um grande senhor, disse cauteloso, mas não é um homem em quem eu confiaria, acho. Não, o menino corou. Havia um preço. Ele me aceitaria em seu serviço, disse. Mas primeiro eu tinha que provar minha lealdade. Ele tinha visto que eu enfrentaria seu amigo, o violinista, na sequência, e queria que eu jurasse perder. Dunk acreditou nele. Devia estar surpreso, sabia disso, mas de algum modo não estava. O que você disse? Disse que não seria capaz de perder para o violinista nem se eu tentasse, que já tinha derrubado homens muito melhores do que ele, que o ovo do dragão seria meu antes que o dia acabasse. Ball sorriu debilmente. Não era a resposta que ele queria. Chamou-me de tolo e disse que era melhor eu tomar cuidado. O violinista tinha muitos amigos, disse, e eu não tinha nenhum. Dunk colocou a mão em seu ombro e apertou. Você tem um, Sor. 2, assim que eu encontrar Egg. O rapaz o olhou nos olhos e assentiu. É bom saber que ainda há cavaleiros de verdade. Dunk deu sua primeira boa olhada em Sir Tomard Heddle, enquanto procurava Egg entre a multidão que assistia às listas. De constituição pesada e corpulento, com um peito que parecia um barril, o genro de Lord Butterwell usava placa negra sobre couro cozido e um elmo ornamentado, moldado na forma de algum demônio com escamas e babando. Seu cavalo era 3 palmos mais alto do que Trovão e 15 quilos mais pesado. Um animal monstruoso blindado com um manto de cota de malha. O peso de todo aquele ferro o tornava lento, então Heddle nunca passava do trote enquanto atacava. Mas isso não o impediu de acabar logo com Sir Clarence Shelton. Enquanto Shelton era tirado do campo sobre uma maca, Heddle tirou seu elmo demoníaco. Sua cabeça era grande e careca, a barba negra e quadrada. Furúnculos vermelhos inflamados ulceravam em suas bochechas e no pescoço. Dunk conhecia aquele rosto. Heddle era o cavaleiro que grunhira com ele no quarto, quando tocara no ovo de dragão, o homem com a voz profunda que ouvira falar com Lord Pick. Uma confusão de palavras voltou até ele. Banquete de mendigo você colocou diante de nós. O menino é filho de seu pai? Aço amargo. Precisamos de um guerreiro. Sangue de leite espera. O menino é filho de seu pai? Garanto a você que corvo de sangue não se importa com sonhos. O menino é filho de seu pai? Olhou para a arquibancada, perguntando-se de algum modo. Egg tinha planejado tomar seu lugar de direito entre os nobres. Mas não havia sinal do garoto. Butterwell e Frey não estavam lá tampouco, embora a esposa de Butterwell estivesse rígida em seu assento,
parecendo entediada e impaciente. Isso é estranho, Dunk refletiu. Aquele era o castelo de Butterwell, seu casamento, e Frey era o pai da noiva. Aquelas justas eram em honra ao casal. Onde teriam ido? Sir Uther Underleaf, o arauto ressoou. Uma sombra passou pelo rosto de Dunk, enquanto o sol era engolido por uma nuvem. Sir Theomore, da casa Bauer, o boi vermelho, um cavaleiro de coroa negra. Venham adiante e provem seu valor. O boi velho era uma visão temível em sua armadura vermelho-sangue, com chifres negros de touro se erguendo de seu elmo. No entanto, precisava da ajuda de um escudeiro forte para subir no cavalo, e o jeito como sua cabeça se virava durante todo o tempo em que estava cavalgando sugeria que Sir Maynard estava certo sobre seu olho. Mesmo assim, o homem recebeu aplausos vigorosos quando entrou no campo. O mesmo não aconteceu com o caracol, sem dúvida, como ele preferia. Na primeira investida, os dois cavaleiros bateram as lanças umas nas outras. Na segunda, o boi velho acertou a lança no escudo de Sir Uther, enquanto o caracol errou o golpe completamente. A mesma coisa aconteceu na terceira investida, e dessa vez, Sir Uther balançou como se estivesse prestes a cair. Está fingindo, Dunk percebeu. Está atraindo a disputa para aumentar as probabilidades contra ele na próxima vez. Só tinha visto Will de relance fazendo apostas para seu mestre. Só então lhe ocorreu que poderia ter engordado a própria bolsa apostando 1 ou 2 moedas no caracol. Dunk, o pateta, cabeça dura, como uma muralha de castelo. O boi velho caiu na quinta investida, atingido na lateral do corpo por uma ponta de lança que escorregou habilmente pelo escudo para atingi-lo no peito. Seu pé enroscou no estribo quando caiu e ele foi arrastado quase 40 metros antes que conseguissem controlar seu cavalo. Novamente a maca entrou em cena para levá-lo ao mestre. Algumas gotas de chuva começaram a cair enquanto Bauer era levado embora, escurecendo seu sobretudo por onde caíam. Dunk observou sem expressão. Estava pensando em Egg. E se esse meu inimigo secreto colocou as mãos nele? Fazia tanto sentido quanto qualquer outra coisa. O garoto é inocente. Se alguém tem algo contra mim, não deve ser ele a responder por isso. Sir John, o violinista, estava vestindo a armadura para a próxima disputa quando Dunk o encontrou. Não menos do que 3 escudeiros o ajudavam, prendendo as fivelas de sua armadura e cuidando dos arreios de seu cavalo, enquanto Lord Ellen Cockenshaw estava sentado ali perto, bebendo vinho aguado e parecendo machucado e rabugento. Quando viu Dunk, Lord Ellen cuspiu, derramando vinho sobre o peito. Como é que ainda está andando por aí? O caracol afundou seu rosto. Pate de aço fez um elmo bom e forte para mim, senhor. E minha cabeça é dura como pedra, como Sir Arlan costumava dizer. O violinista riu. Não preste atenção, Ellen. O bastardo de Bola de Fogo derrubou de seu cavalo com aquele cavalinho gordo e arqueado dele. Então ele decidiu que odeia todos os cavaleiros andantes. Aquela criatura miserável cheia de espinhas não é filho de Quentin Ball. Allen Cockenshaw insistiu. Ele nunca deveria ter tido permissão para competir. Se fosse meu casamento, eu o teria açoitado pela presunção. Que donzela casaria com você? Sir John perguntou. E a presunção de Ball é algo menos irritante do que esse seu beicinho. Sir Duncan, por acaso é amigo de Galtree, o verde? Em breve devo separá-lo de seu cavalo. Dunk não duvidava daquilo. Não conheço o homem, meu senhor. Tomaria uma taça de vinho? Um pouco de pão e azeitonas? Só uma palavra, senhor. Pode ter todas as palavras que quiser. Vamos entrar no meu pavilhão. O violinista segurou a aba da tenda para ele. Você não, Ellen. Poderia ficar com um pouco menos de azeitonas, verdade seja dita. Lá dentro o violinista se voltou para Dunk. Eu sabia que Sir Uther não tinha matado você. Meus sonhos nunca erram. E o caracol terá que me enfrentar em breve. Assim que eu desmontar,
exigirei suas armas e armadura de volta. Seu cavalo também, embora mereça uma montaria melhor. Aceitaria um dos meus cavalos como presente? Eu não poderia fazer isso. O pensamento deixou Dunk desconfortável. Não quero ser ingrato, mas... Se é a dívida que o incomoda, deixe esses pensamentos de lado. Não preciso de sua prata, Sor. Só de sua amizade. Como pode ser um dos meus cavaleiros sem um cavalo? Sor John vestiu as manoplas de aço articuladas e flexionou os dedos. Meu escudeiro está desaparecido. Fugiu com uma garota, talvez. Egg é jovem demais para a garota, senhor. Ele nunca me deixaria por vontade própria. Mesmo se eu estivesse morrendo, ele ficaria comigo até que meu cadáver esfriasse. O cavalo dele ainda está aqui, assim como nossa mula. Se quiser, posso pedir para meus homens procurarem por ele. Meus homens. Dunk não gostou de como aquilo soou. Um torneio de traidores, pensou. Você não é um cavaleiro andante. Não. O sorriso do violinista era cheio de charme de menino. Mas você sabia disso desde o início. Chama-me de meu senhor desde que nos encontramos na estrada. Por que isso? O jeito como fala, sua aparência, o jeito que age. Dunk, o pateta, cabeça dura como uma muralha de castelo. No telhado, noite passada, você disse algumas coisas. O vinho me fez falar demais. Mas fui sincero em cada palavra. Pertencemos um ao outro, você e eu. Meus sonhos não mentem. Seus sonhos não mentem, Dunk comentou. Mas você sim. John não é seu verdadeiro nome, é? Não. Os olhos do violinista brilharam com malícia. Ele tem os olhos de Egg. O nome verdadeiro dele será revelado em breve, para aqueles que precisam saber. Lord Gorman Peak se esgueirara para dentro do pavilhão, carrancudo. Cavaleiro andante, eu estou avisando. Ah, pare com isso, Gorm, o violinista disse. Sir Duncan está conosco, ou estará em breve. Eu lhe disse, sonhei com ele. Do lado de fora, a trombeta do arauto tocou. O violinista virou a cabeça. Estão me chamando para as listas. Por favor, me dê licença, Sir Duncan. Podemos retornar nossa conversa depois que eu derrotar Sir Galtry, o Verde. Força em seu braço, Dunk falou. Era apenas cortesia. Lord Gorman permaneceu depois que Sir John saíra. Os sonhos dele serão a morte de todos nós. Quanto custou para comprar Sir Galtry? Dunk se ouviu dizendo. Prata foi suficiente, ou ele exigiu ouro. Vejo que alguém falou demais. Peak se sentou em uma cadeira de acampamento. Tem uma dúzia de homens lá fora. Devia chamá-los e fazê-los cortar sua garganta só. Por que não faz isso? Sua graça não gostaria. Sua graça. Dunk sentiu como se alguém o tivesse socado no estômago. Outro dragão negro, pensou. Outra rebelião Blackfire. E logo outro campo do capim vermelho. O capim não estava vermelho quando o sol nasceu. Por que este casamento? Lord Butterwell queria uma esposa nova e jovem para aquecer sua cama. E Lord Frey tinha uma filha um pouco maculada. As núpcias proporcionaram um pretexto plausível para que alguns senhores com as mesmas ideias se reunissem. A maior parte dos convidados lutou pelo dragão negro no passado. O resto tem motivos para se ressentir do governo de Corvo de Sangue ou nutre reclamações e ambições próprias. Muitos de nós têm filhos e filhas em Porto Real para garantir nossa lealdade futura, mas a maior parte dos reféns pereceu na grande praga da primavera. Nossas mãos não estão mais amarradas. Nossa vez chegou. Aerys é fraco, um homem estudioso, não um guerreiro. Os plebeus quase não o conhecem e não gostam do que sabem. Seus senhores o amam menos ainda. O pai dele era fraco também, essa é a verdade. Mas quando o trono foi ameaçado, ele tinha filhos para ir a campo por ele. Baelor e Maekar, o martelo e a bigorna. Mas Baelor, quebra-lança, já não existe, e o príncipe Maekar está enfiado em Solar Westival, em desacordo com o rei e com a mão. Sim, Dunk pensou.
E agora, um cavaleiro andante estúpido entregou seu filho favorito nas mãos de seus inimigos. Que forma melhor de garantir que o príncipe nunca saia de Solar Westival? Há corvo de sangue, disse. Ele não é fraco. Não, Lord Pick concordou. Mas ninguém gosta de um feiticeiro, e regicidas são amaldiçoados aos olhos dos deuses e dos homens. Ao primeiro sinal de fraqueza ou derrota, os homens de corvo de sangue desaparecerão como neve no verão. E se o sonho que o príncipe teve for verdade e um dragão vivo aparecer aqui em alvas paredes, Dunk completou por ele. O trono é de vocês. Dele, Lord Gormon Pick corrigiu. Não sou mais do que um humilde servo. Levantou-se. Não tente deixar o castelo, Sor. Se fizer isso, considerarei prova de traição, e você responderá com sua vida. Fomos longe demais para voltar atrás agora. O céu cor de chumbo derramava uma chuva pesada enquanto John, o violinista, e Sir Galtry, o verde, pegaram lanças novas nos extremos opostos da lista. Alguns dos convidados do casamento fugiam na direção do grande salão, encolhidos sob os mantos. Sir Galtry cavalgava um garanhão branco, uma pluma caída, verde, adornava seu elmo e uma pluma igual enfeitava a proteção de pescoço do cavalo. Seu manto era feito de retalhos quadrados, cada um de um tom diferente de verde. Ouro incrustado trazia brilho às suas grevas e manoplas, e seu escudo mostrava 9 jades vermelhas sobre um fundo verde claro. Até sua barba era tingida de verde, do jeito dos homens de Tyrosh, do outro lado do mar estreito. 9 vezes ele e o violinista investiram com lanças niveladas. O cavaleiro dos retalhos verdes e o jovem senhor das espadas e violinos dourados, e 9 vezes suas lanças quebraram. No 8º ataque, o chão começou a amolecer e os grandes cavalos de guerra espalhavam água das poças de chuva. No 9º, o violinista quase perdeu o assento, mas se recuperou antes de cair. Belo golpe, gritou rindo. Quase me derrubou, Sor. Em breve, o cavaleiro verde gritou através da chuva. Não, acho que não. O violinista jogou a lança quebrada de lado e um escudeiro lhe deu uma nova. A investida seguinte foi a última. A lança de Sir Galtry raspou no escudo do violinista, sem efeito, enquanto a de Sir John acertou o cavaleiro verde bem no meio do peito e o derrubou de sua sela, para fazê-lo aterrissar em uma grande poça marrom. A leste, Dunk viu o clarão de um relâmpago distante. As arquibancadas se esvaziavam rapidamente enquanto tanto plebeus quanto senhores se esforçavam para sair do molhado. Veja como correm, murmurou Ellen Cockshaw, enquanto se colocava ao lado de Dunk. Algumas gotas de chuva e todos os ousados senhores vão gritando para o abrigo. O que farão quando a tempestade de verdade começar? Me pergunto. A tempestade de verdade. Dunk sabia que Lord Ellen não estava falando do tempo. O que ele quer? Por que de repente resolveu ser meu amigo? O arauto subiu em sua plataforma novamente. Sir Thomas Haddle, um cavaleiro de alvas paredes, a serviço de Lord Butterwell, gritou enquanto um trovão retumbava à distância. Sir Arthur Underleaf, venham adiante e provem seu valor. Dunk olhou para Sir Arthur, a tempo de ver o sorriso do caracol azedar. Não foi por essa disputa que ele pagou. O mestre dos jogos o enganara. Mas por quê? Alguém mais meteu a mão. Alguém mais da estima de Cosgrove do que Arthur Underleaf. Dunk remoeu aquilo por um momento. Eles o veem como uma ameaça, então pretendem que o negro Tom o tirem do caminho do violinista. O próprio Haddle era parte da conspiração de Pick. Podia perder quando fosse necessário, o que não deixava ninguém, senão... E de repente o próprio Lord Pick saiu correndo pelo campo enlameado para subir os degraus até a plataforma do arauto, o manto se agitando atrás dele. Fomos traídos, gritou. Corvo de sangue tem um espião entre nós. O ovo do dragão foi roubado. Sir John, o violinista, deu meia volta com sua montaria. Meu ovo? Como isso é possível?
Lord Butterwell mantém guardas do lado de fora de seu quarto dia e noite. Mortos, Lord Peake declarou. Mas um homem chamou o assassino antes de morrer. Ele pretende me acusar? Dunk se perguntou. Uma dúzia de homens o vira tocar no ovo de dragão na noite anterior, quando levara a Sra. Butterwell até a cama do senhor seu marido. O dedo de Lord Gorman apontava para baixo, acusador. Lá está ele, o filho da prostituta. Prendam-no. Na outra extremidade das listas, Sir Glendon Ball ergueu o olhar confuso. Por um momento, não pareceu compreender o que estava acontecendo, até que viu homens correndo em sua direção, vindos de todos os lados. Então, o garoto se moveu mais rápido do que Dunk poderia imaginar. Tinha a espada meio desembainhada, quando o primeiro homem passou o braço ao redor de sua garganta. Ball lutou para se livrar daquele aperto, mas então outros dois já estavam sobre ele. Bateram nele e o arrastaram pela lama. Outros homens pulavam em cima dele, gritando e chutando. Podia ter sido eu, Dunk percebeu. Sentiu-se tão impotente quanto em Valfreixo, naquele dia em que lhe disseram que tinha que perder uma mão e um pé. Ellen Cockshaw o puxou para trás. Fique fora disto se quiser encontrar seu escudeiro. Dunk se virou para ele. O que quer dizer? Talvez eu saiba onde encontrar o garoto. Onde? Dunk não estava a fim de jogos. Na outra extremidade do campo, Sir Glendon foi colocado bruscamente de pé, amarrado entre dois homens de armas em cota de malha e meio elmo. Estava sujo de lama da cintura aos pés. Sangue e chuva escorriam por suas bochechas. Sangue de herói, pensou Dunk, enquanto o negro Tom desmontava diante do cativo. Onde está o ovo? Sangue escorria da boca de Ball. Por que roubaria o ovo? Estava prestes a ganhá-lo. Sim, Dunk pensou, e não podiam permitir isso. Negro Tom bateu no rosto de Ball com a mão enluvada, com cota de malha. Procurem nos alforjes dele. Lord Peake ordenou. Vamos encontrar o ovo de dragão enrolado e escondido, aposto. Lord Ellen abaixou a voz. E lá vão eles. Venha comigo se quer encontrar seu escudeiro. Não há momento melhor do que agora, enquanto estão todos ocupados. Não esperou uma resposta. Dunk teve que segui-lo. 3 passos grandes o colocaram ao lado do nobre. Se você causou qualquer dano a Egg, não gosto de garotos. Por aqui. Vamos acelerar o passo. Por uma arcada até o conjunto de degraus enlameados, virando uma esquina, Dunk seguiu atrás dele, espalhando água das poças enquanto a chuva caía ao redor deles. Permaneceram perto da muralha, escondidos nas sombras e, por fim, pararam em um pátio fechado onde as pedras do pavimento eram suaves e lisas. Havia construções por todos os lados. Sobre eles havia janelas fechadas e lacradas. No centro do pátio estava um poço cercado por um muro baixo de pedras. Um lugar solitário, Dunk pensou. Não gostava da sensação que tinha. Velhos instintos o fizeram levar a mão para o punho da espada, até se lembrar de que o caracol tinha ganhado a arma. Ao tatear o quadril, onde a espada deveria estar pendurada, sentiu a ponta de um punhal acutucando a parte inferior de suas costas. Vire-se para mim, e eu cortarei seus rins, e os darei para as cozinheiras de Butterwell prepararem para o banquete. O punhal era empurrado na parte de trás do colete de Dunk, insistentemente. Sobre o pescoço, sem movimento súbito, Sor. Se ele jogou Egg naquele poço, ia precisar mais do que uma faquinha de brinquedo para salvá-lo. Dunk caminhou para a frente lentamente. Podia sentir a raiva crescendo em seu interior. A lâmina em suas costas desapareceu. Pode se virar e me encarar agora, cavaleiro andante. Dunk se virou. Senhor, isso é por causa do ovo do dragão? Não, isso é por causa do dragão. Acha que vou ficar parado e deixá-lo que o roube? Só Ellen fez uma careta. Eu devia saber que não podia confiar naquele caracol miserável para matá-lo. Vou pegar meu ouro de volta, cada moeda. Ele, Dunk pensou, este nobre gorducho de rosto pálido e perfumado é meu inimigo secreto? Não sabia se ria ou chorava. Sir Uther
mereceu o ouro. Só que eu tenho a cabeça dura. Parece que sim. Para trás. Dunk deu um passo para trás. De novo, mais um. Outro passo e ele encostou no poço. A parte de baixo de suas costas pressionava as pedras. Sente-se na borda. Não tem medo de um pequeno banho, tem? Não pode ficar mais molhado do que está agora. Não sei nadar. Dunk apoiou a mão no poço. As pedras estavam molhadas. Uma se moveu sob a pressão da palma de sua mão. Que pena. Vai pular ou terei que empurrá-lo? Dunk olhou para baixo. Podia ver as gotas de chuva caindo na água, a uns bons 6 metros abaixo. As paredes estavam cobertas com uma camada de algas. Nunca lhe causei mal algum. E nunca causará. Daemon tem a mim. Eu comandarei sua guarda real. Você não é digno de um manto branco. Nunca afirmei que fosse, Daemon. O nome soou na cabeça de Dunk. Não é John, é Daemon, como o pai. Dunk, o pateta, cabeça dura, como uma muralha de castelo. Daemon Blackfyre gerou 7 filhos. 2 morreram no campo do Capim Vermelho, gêmeos. Aegon e Aemon, miseráveis valentões sem juízo. Como você, quando éramos pequenos, tinham prazer em atormentar Daemon e a mim. Chorei quando o aço amargo levou para o exílio, e de novo quando Lord Pick me disse que ele estava vindo para casa. Mas então, ele o viu na estrada e esqueceu que eu existia. Cockshaw balançou o punhal ameaçadoramente. Você pode ir para a água como está, ou pode ir sangrando. O que será? Dunk fechou a mão ao redor da pedra solta. Estava muito menos solta do que esperava. Antes que pudesse soltá-la, Sir Ellen avançou. Dunk girou de lado e a ponta do punhal cortou a carne do seu braço, que segurava o escudo. E então, a pedra se soltou. Dunk bateu com ela na boca de sua senhoria e sentiu o dente dele quebrar com o golpe. O poço é... Acertou o nobre na boca de novo. Então soltou a pedra, agarrando Cockshaw pelo pulso e torcendo até que um osso quebrou e o punhal caiu nas pedras. Depois de você, meu senhor. Dando um passo para o lado, Dunk puxou o braço do nobre e lhe deu um chute no traseiro. Lord Ellen caiu de cabeça no poço. Foi possível ouvir o barulho de água. Muito bem, Sor. Dunk deu meia volta. Através da chuva, tudo o que conseguia ver era uma forma encapuzada e um único olho branco pálido. Foi só quando o homem veio adiante que o rosto ensombreado sob o capuz assumiu as feições familiares de Sir Maynard Plume. O olho nada mais era do que o broche de pedra da lua que prendia o manto no ombro. Lá embaixo, no poço, Lord Ellen se debatia, espalhava água e gritava por socorro. Assassino! Alguém me ajude! Ele tentou me matar, Dunk falou. Isso explicaria todo esse sangue. Sangue? Olhou para baixo, o braço esquerdo, do ombro até o cotovelo, a túnica pegajosa na carne. Ah! Dunk não se lembrava de ter caído, mas de repente estava no chão, com gotas de chuva escorrendo pelo rosto. Podia ouvir Lord Ellen choramingando no poço, mas o barulho de água tinha ficado mais fraco. Precisamos cuidar desse braço. Sir Maynard passou o braço por baixo de Dunk. Em pé agora. Não consigo levantá-lo sozinho. Use suas pernas. Dunk usou as pernas. Lord Ellen vai se afogar. Ninguém vai sentir falta dele, muito menos o violinista. Ele não é, Dunk engasgou pálido de dor. Um violinista. Não, é Daemon, da casa Blackfyre, segundo do seu nome. Ou então seria o primeiro se conseguisse chegar ao trono de ferro. Ficaria surpreso em saber quantos senhores preferem que seus reis sejam corajosos e estúpidos. Daemon é jovem e arrojado e fica bem em um cavalo. Os sons no poço estavam fracos demais para serem ouvidos. Não devíamos jogar uma corda para a sua senhoria? Salvá-la agora para executá-lo mais tarde? Acho que não. Deixe-o saborear a refeição que pretendia servir a você. Venha, apoie-se em mim. Plum o guiou pelo pátio. De perto havia algo estranho nas feições de Sir Maynard.
Quanto mais Dunk olhava, menos parecia ver. Eu o aconselhei a fugir, você se lembra? Mas você estima mais sua honra do que sua vida. Uma morte honrada é muito boa, mas e se a vida em risco não for a sua? Responderia o mesmo, Sor? A vida de quem? Do poço veio o último barulho de água. Egg? Quer dizer Egg? Dunk agarrou o braço de Plum. Onde ele está? Com os deuses. E você sabe o porquê, acho. A dor que Dunk sentiu por dentro o fez esquecer seu braço. Gemeu. Ele tentou usar a bota. É o que suponho. Ele mostrou o anel para Mestre Lothar, que o entregou para Butterwell, que sem dúvida mijou nos calções ao vê-lo e começou a se perguntar se tinha escolhido o lado errado e o quanto o Corvo de Sangue sabia sobre sua conspiração. A resposta para esta última pergunta é, entre aspas, bastante. Plum riu. Quem é você? Um amigo, respondeu Marnard Plum. Que o esteve observando e se perguntando sobre sua presença neste ninho de víboras. Agora, fique quieto até que consertemos você. Permanecendo nas sombras, os dois se dirigiram até a pequena tenda de Dunk. Uma vez lá dentro, Sor Maynard acendeu fogo, encheu uma tigela de vinho e a colocou nas chamas para ferver. Um corte limpo e, pelo menos, não é seu braço da espada, disse, cortando a manga da túnica manchada de sangue de Dunk. O corte parece ter errado o osso. Mesmo assim, temos que levá-lo, ou você pode perder o braço. Não importa. A barriga de Dunk estava se agitando, e ele sentia que podia vomitar a qualquer momento. Se Egg está morto, a culpa é sua. Você devia tê-lo levado daqui, embora eu nunca tenha dito que o garoto estava morto. Disse que estava com os deuses. Você tem linho limpo, seda? Minha túnica. A boa que consegui em Dorne. O que quer dizer com, entre aspas, ele está com os deuses? A seu tempo. Primeiro seu braço. O vinho logo começou a fumegar. Sor Maynard encontrou a túnica boa de seda de Dunk, cheirou-a, desconfiado. Então pegou um punhal e começou a cortá-la. Dunk engoliu seus protestos. Ambrose Butterwell nunca foi o que se chamaria de decidido. Sor Maynard disse, enquanto enrolava 3 tiras de seda e as deixava cair no vinho. Tinha dúvidas a respeito dessa conspiração desde o início. Dúvidas que se inflamaram quando descobriu que o garoto não trazia espada. E nesta manhã, o ovo de dragão desapareceu e com ele o resto de sua coragem. Sor Glendon não roubou o ovo, Dunk afirmou. Ele estava no pátio o dia todo, disputando ou vendo as disputas dos outros. Pick encontrará o ovo no alforje dele do mesmo jeito. O vinho está fervendo. Plum colocou uma luva de couro e disse, tente não gritar. Então, pegou uma tira de seda do vinho fervente e começou a lavar o corte. Dunk não gritou. Rangeu os dentes, mordeu a língua e bateu o punho contra a coxa com força, o bastante para deixar hematomas. Mas não gritou. Sor Maynard usou o resto da túnica para fazer uma bandagem e amarrou-a, apertando em volta do braço. Como se sente? Perguntou quando acabou. Bem mal. Dunk estremeceu. Onde está Egg? Com os deuses, já lhe disse. Dunk estendeu o braço e segurou o pescoço de Plum com a mão boa. Fale claramente. Estou cansado de dicas e piscadelas. Me diga onde encontrar o menino, ou vou quebrar seu maldito pescoço, seja você amigo ou não. No septo. Faria bem em ir armado. Sor Maynard sorriu. Está claro bastante para você, Dunk? Sua primeira parada foi no pavilhão de Sor Uther Underleaf. Quando Dunk entrou, encontrou apenas o escudeiro Will, inclinado sobre uma tina, esfregando as roupas íntimas de seu mestre. Você de novo. Sor Uther está no banquete. O que quer? Minha espada e meu escudo. Trouxe o resgate? Não. Então por que eu deixaria você levar suas armas? Preciso delas. Isso não é um bom motivo. Que tal? Tente me impedir e eu mato você. Will ficou boquiaberto. Estão bem ali. Dunk parou do lado de fora do septo do castelo.
Que os deuses permitam que eu não tenha chegado tarde demais. Seu cinturão da espada estava de volta ao lugar costumeiro, preso com firmeza à cintura. Colocou o escudo da forca do braço machucado, e o peso daquilo o fazia latejar de dor a cada passo. Se alguém esbarrasse nele, temia que fosse gritar. Abriu as portas com a mão boa. Do lado de dentro, o septo estava escuro e silencioso, iluminado apenas pelas velas que tremeluziam nos altares do Sete. O guerreiro tinha a maior parte das velas acesas, o que era de se esperar em um torneio. Muitos cavaleiros deviam ter ido ali para rezar por força e coragem antes de enfrentarem as listas. O altar do estranho estava envolto em sombras, com uma única vela acesa. A mãe e o pai tinham uma dúzia de velas cada, o ferreiro e a donzela um pouco menos, e embaixo da lanterna brilhante da velha, Lord Butterwell estava ajoelhado, de cabeça baixa, rezando silenciosamente por sabedoria. Não estava sozinho. Nem bem Dunk olhara para ele e 2 homens de armas se moveram para interceptá-lo. Os rostos severos sob meios elmos. Ambos usavam cota de malha embaixo de sobretudo listrado, com as ondas verdes, brancas e amarelas da casa Butterwell. Pare, Sor, um deles disse. Não tem o que fazer aqui. Sim, ele tem. Eu avisei que ele me encontraria. Era a voz de Egg. Quando ele saiu das sombras embaixo do pai, a cabeça raspada brilhando sob as luzes das velas, Dunk quase correu até o menino para abraçá-lo, com um grito de alegria, e esmagá-lo entre os braços. Mas algo no tom de voz de Egg o fez hesitar. Ele parece mais zangado do que assustado, e nunca o vi tão severo. E Butterwell de joelhos. Algo está estranho aqui. Lord Butterwell ficou de pé, mesmo sob a luz fraca das velas. Sua carne parecia pálida e pegajosa. Deixe-no passar, disse para seus guardas. Quando eles se afastaram, acenou para que Dunk se aproximasse. Não fiz mal para o menino. Conheci bem o pai dele quando fui mão do rei. O príncipe Mecha precisa saber que nada disso foi ideia minha. Ele saberá, Dunk prometeu. O que está acontecendo aqui? Pique, isso tudo é coisa dele. Juro pelo Sete. Lord Butterwell colocou a mão no altar. Que os deuses me golpeiem agora se eu estiver mentindo. Ele me disse quem eu devia convidar e quem devia ser excluído, e trouxe esse garoto pretendente dele. Nunca quis fazer parte de nenhuma traição. Tem que acreditar em mim. Já a Tom Riddle, ele me incentivou, não vou negar. Meu genro, casado, com minha filha mais velha, mas não vou mentir, ele é parte disso. Ele é seu campeão, Egg falou. Se ele está nisso, então você também está. Fique quieto, Dunk queria urrar. Essa sua língua solta ainda vai nos matar. Mesmo assim, Butterwell parecia intimidado. Meu senhor, você não entende. Riddle comanda a minha guarnição. Você deve ter alguns guardas leais, Egg disse. Esses homens são, Butterwell assegurou. E mais alguns. Tenho sido muito frouxo, confesso, mas nunca fui um traidor. Frey e eu tínhamos dúvidas sobre o pretendente de Lord Pique desde o início. Ele não tem a espada. Se ele fosse filho de seu pai, Aço Amargo o teria armado com a Blackfire. E toda essa conversa sobre o dragão. Loucura, loucura e tolice. Sua senhoria limpou o suor da testa com a manga. E agora eles pegaram o ovo de dragão que meu avô ganhou do próprio rei como recompensa por serviços leais. Estava lá esta manhã, quando eu acordei, e meus guardas juram que ninguém entrou ou saiu do quarto. Pode ser que Lord Pique os tenha comprado, não posso dizer, mas o ovo se foi. Deve estar com eles, ou então o dragão saiu do ovo. Dunk pensou. Se um dragão vivo aparecesse novamente em Westeros, tanto senhores quanto plebeus se reuniriam em torno de qualquer príncipe que reivindicasse essa façanha. Meu senhor, Dunk falou, gostaria de uma palavra com meu escudeiro, se me permite. Como deseja, Sor. Lord Butterwell se ajoelhou para rezar novamente.
Dunk puxou Egg de lado e se apoiou sobre o joelho para falar com ele face a face. Vou lhe dar um tapão tão forte que sua cabeça vai virar para trás, e você passará o resto da vida olhando para onde esteve. Devia fazer isso, Sor. Egg teve a consideração de parecer envergonhado. Sinto muito. Só queria mandar um corvo para meu pai, para que eu pudesse continuar um cavaleiro. O menino tinha boas intenções. Dunk olhou de relance para onde Butterwell estava rezando. O que fez com ele? Eu assustei, Sor. Sim, posso ver isso. Ele vai ter crostas de ferida nos joelhos antes que a noite acabe. Não sabia mais o que fazer, Sor. O mestre me trouxe até eles assim que mostrei o anel do meu pai. Eles, Lord Butterwell e Lord Frey, Sor. Alguns guardas estavam lá também. Todo mundo estava desconcertado. Alguém roubou o ovo do dragão. Não você, espero. Egg negou com a cabeça. Não, Sor. Eu sabia que estava encrencado quando o mestre mostrou meu anel para Lord Butterwell. Pensei em dizer que tinha roubado, mas não acho que acreditaria em mim. Então, lembrei da vez que ouvi meu pai falar sobre algo que Lord Corvo de Sangue disse sobre como era melhor ser assustador do que assustado. Então, lhes disse que meu pai nos mandou aqui para espionar, que ele estava a caminho com um exército, que era melhor sua senhoria me libertar e desistir de sua traição. Ou isso significaria sua cabeça. Deu um sorriso envergonhado. Funcionou melhor do que eu imaginava, só. Dunk queria segurar o menino pelos ombros e sacudi-lo até que seus dentes rangessem. Isso não é um jogo. Devia ter urrado. Isso é vida ou morte. Lord Frey ouviu tudo isso também? Sim. Desejou felicidade a Lord Butterwell em seu casamento e anunciou que estava voltando para as Gêmeas imediatamente. Foi quando sua senhoria nos trouxe para cá para rezar. Frey podia fugir, Dunk pensou, mas Butterwell não tem essa opção. E cedo ou tarde vai começar a se perguntar por que o príncipe Meckar e seu exército não apareceram. Se Lord Pick soubesse que você está no castelo... As portas externas do septo se abriram com um estrondo. Dunk se virou para ver negro Tom Riddle brilhando em cota de malha e placa, com água de chuva pingando de seu manto ensopado até formar poças sob seus pés. Uma dúzia de homens de armas estava com ele, armados com lanças e machados. Relâmpagos reluziam azuis e brancos no céu atrás deles, lançando sombras súbitas no chão de pedra clara. Uma rajada de vento fez todas as velas do septo dançarem. 7 infernos malditos. Foi tudo o que Dunk teve tempo de pensar antes que Riddle dissesse: eis o garoto, peguem-no. Lord Butterwell ficou de pé. Não, alto, o garoto não deve ser molestado. Tomard, o que significa isso? O rosto de Riddle se contorceu de desprezo. Nem todos nós temos leite correndo nas veias, vossa senhoria. Levarei o garoto. Você não entende. A voz de Butterwell se convertera em um tremor alto e fino. Estamos acabados. Lord Frey se foi, e outros o seguirão. O príncipe Meckar está vindo com um exército. Mais razões para pegar o menino como refém. Não, não. Butterwell falou. Não quero mais contato com Lord Pick ou seu pretendente. Não vou lutar. Negro Tom olhou friamente para seu senhor. Covarde, cuspiu. Diga o que quiser. Vai lutar ou morrer, meu senhor, apontou para Egg. Um veado para o primeiro homem a derramar sangue. Não, não. Butterwell se virou para seus próprios guardas. Detenham-nos. Ouviram? Eu ordeno. Detenham-nos. Mas todos os guardas estavam parados, confusos, sem saber a quem deviam obedecer. Devo fazer isso eu mesmo, então? Negro Tom desembainhou sua espada longa. Dunk fez o mesmo. Atrás de mim, Egg. Abaixem as armas vocês dois, Butterwell gritou. Não quero banho de sangue no septo. Sor Tomard, este homem é escudo juramentado do príncipe. Ele vai matá-lo. Só se cair em cima de mim. Negro Tom mostrou os dentes em um sorriso duro. Eu o vi disputar uma justa. Sou melhor com uma espada, Dunk o advertiu. Riddle respondeu com um grunhido e atacou. Dunk
empurrou Egg bruscamente para trás e se virou para encontrar a lâmina do adversário. Bloqueou bem o primeiro golpe, mas o solavanco da espada de Negruton, mordendo seu escudo e o corte enfaixado atrás dele, enviaram uma onda de dor através de seu braço. Tentou golpear a cabeça de Heddle em resposta, mas Negruton desviou e o atacou de novo. Dunk quase não conseguiu bloquear com o escudo. Lascas de pinho voaram e Heddle deu uma gargalhada, aumentando o ataque embaixo e em cima novamente. Dunk segurou cada golpe com o escudo, mas cada um deles era uma agonia, e ele se pegou cedendo terreno. "Pegue ele, Sor!" ouviu Egg gritar. Pegue ele está bem ali." A boca de Dunk tinha gosto de sangue, e pior, seu corte tinha aberto novamente. Uma onda de tontura passou por ele. A lâmina de Negruton estava fazendo o grande escudo triangular em pedaços. Carvalho e ferro, guardem-me bem, senão estou morto e no inferno também. Dunk pensou antes de se lembrar de que seu escudo era feito de pinho. Quando suas costas bateram com força no altar, ele caiu sobre um joelho e percebeu que não tinha mais terreno para ceder. "Você não é um cavaleiro", Negruton falou. "São lágrimas em seus olhos, imbecil." Lágrimas de dor. Dunk se esforçou para ficar em pé e acertou o escudo em seu inimigo. Negruton tropeçou para trás, mas de algum modo manteve o equilíbrio. Dunk foi atrás dele, acertando com o escudo, uma vez e outra, usando seu tamanho e força para bater em Heddle até a metade do septo. Então, virou o escudo de lado e golpeou com sua espada longa, e Heddle gritou quando o aço atravessou profundamente a lã e o músculo de sua coxa. A espada dele balançava loucamente, mas os golpes eram desesperados e desajeitados. Dunk deixou o escudo bloquear mais uma vez e colocou todo o seu peso no contra-ataque. Negruton deu um passo para trás e encarou horrorizado seu antebraço se debatendo no chão sob o altar do estranho. "Você", engasgou. Você. Eu lhe disse." Dunk atravessou a espada em sua garganta. "Sou melhor com uma espada." 2 dos homens de armas fugiram pela chuva enquanto uma poça de sangue se formava sob o corpo de Negruton. Os outros agarraram suas lanças e hesitaram, dando olhares cautelosos para Dunk, enquanto esperavam que seu senhor dissesse alguma coisa. Isso não devia ter acontecido. Butterwell finalmente conseguiu dizer. Voltou-se para Dunk e Egg. "Devemos deixar alvas paredes antes que aqueles 2 contem o que aconteceu para Gormon Peak. Ele tem mais amigos entre os convidados do que eu. O portão traseiro na muralha norte. Vamos escapar por lá. Vamos, precisamos nos apressar." Dunk colocou a espada na bainha. "Egg, vá com Lord Butterwell." Colocou o braço ao redor do menino e baixou o tom de voz. "Não fique com ele mais tempo do que for necessário. Dê rédeas para a chuva e fuja antes que sua senhoria mude de lado novamente. Vá para a Lagoa da Donzela. É mais perto do que Porto Real. E quanto a você, Sor, não se preocupe comigo. Sou um escudeiro." "Sim", Dunk falou, "e fará o que digo ou lhe darei um tapão na orelha." Um grupo de homens deixava o grande salão, parando tempo suficiente para levantar os capuzes antes de se aventurarem na chuva. O boi velho estava entre eles, assim como Magricela Lord Caswell, novamente bêbado. Ambos deram um amplo espaço para Dunk. Sir Mortimer Boggs lhe deu um olhar curioso, mas achou melhor não falar com ele. Uther Underleaf não era tão tímido. "Chegou tarde para o banquete, Sor", disse enquanto vestia as luvas, "e vejo que está usando uma espada novamente. Eu lhe darei o resgate por isso, se é tudo com o que se preocupa." Dunk deixara seu escudo destruído para trás e enrolara o manto no braço machucado para esconder o sangue. "A menos que eu morra. Então, tem permissão para saquear meu cadáver." Sir Uther deu uma gargalhada. "Sinto cheiro de bravura ou é apenas estupidez?"
Os dois odores são muito parecidos, se bem me lembro. Não é tarde demais para aceitar minha oferta, Sor. É mais tarde do que pensa, Dunk o advertiu. Não esperou que Underleaf respondesse e passou por ele, atravessando as portas duplas. O grande salão cheirava a cerveja, fumaça e lã molhada. Na galeria acima, alguns músicos tocavam suavemente. Risadas ecoavam nas mesas principais, onde Sir Kirby Pym e Sir Lucas Neyland jogavam um jogo de bebidas. Sobre o estrado, Lord Peake conversava seriamente com Lord Constantine, enquanto a nova noiva de Ambrose Butterwell estava sentada, abandonada, em seu assento de espaldar alto. Abaixo do sal, Dunk encontrou Sir Kyle, afogando seus infortúnios na cerveja de Lord Butterwell. Tinha um pedaço de pão sem miolo cheio de um guisado grosso, feito com restos de comida da noite anterior. Entre aspas, uma tigela de castanho. Assim chamavam esse prato nas lojas de sopa de Porto Real. Sir Kyle claramente não tinha estômago para aquilo. Intocado, o guisado tinha esfriado e uma película de gordura brilhava em cima do caldo marrom. Dunk sentou-se no banco ao lado dele. Sir Kyle. O gato assentiu. Sir Duncan, quer um pouco de cerveja? Não. Cerveja era a última coisa de que precisava. Está indisposto, Sir? Perdoe-me, mas parece melhor do que me sinto. O que aconteceu com Glendon Ball? Foi levado para o calabouço. Sir Kyle negou com a cabeça. Filho de prostituta ou não, o menino nunca me pareceu um ladrão. Ele não é. Sir Kyle apertou os olhos na direção dele. Seu braço como um punhal. Dunk virou o rosto para o estrado, franzindo o senho. Escapara da morte 2 vezes naquele dia. Sabia que isso seria o bastante para a maioria dos homens. Dunk, o pateta, cabeça dura como uma muralha de castelo, ficou em pé. Vossa Graça, chamou. Alguns homens ali perto abaixaram suas colheres, interrompendo as conversas, e se viraram para olhá-lo. Vossa Graça, Dunk disse novamente mais alto. Atravessou o tapete de Mir na direção do estrado. Daemon. Agora metade do salão estava em silêncio. Na mesa principal, o homem que chamava a si mesmo de violinista virara para sorrir para ele. Vestira uma túnica púrpura para o banquete. Dunk viu. Púrpura, para destacar a cor de seus olhos. Sir Duncan, fico feliz que esteja conosco. O que quer comigo? Justiça, Dunk falou. Para Glendon Ball. O nome ecoou pelas paredes e por meio segundo todo homem, mulher e menino no salão ficou paralisado. Então, Lord Constantine bateu com o punho na mesa e gritou. É a morte que esse aí merece, não justiça. Uma dúzia de vozes ecoaram a dele. E Sir Herbert Page declarou. Ele é bastardo. Todos os bastardos são ladrões ou coisa pior. O sangue dirá. Por um momento Dunk se desesperou. Estou sozinho aqui. Mas então Sir Kyle, o gato, ficou em pé, oscilando de leve. O menino pode ser um bastardo, meus senhores, mas é bastardo de bola de fogo. É como Sir Herbert disse, o sangue dirá. Daemon franziu o senho. Ninguém honra a bola de fogo mais do que eu, disse. Não acredito que esse falso cavaleiro seja da semente dele. Ele roubou o ovo do dragão e assassinou 3 bons homens ao fazer isso. Ele não roubou nada e não matou ninguém, Dunk insistiu. Se 3 homens foram assassinados, olhe para outro lugar em busca do assassino. Vossa Graça sabe tão bem quanto eu que Sir Glendon estava no pátio o dia todo, disputando uma justa após a outra. Sim, Daemon admitiu. Perguntei-me isso, mas o ovo de dragão foi encontrado entre as coisas dele. Foi? Onde está agora? Lord Gormon Peake se levantou, olhar frio e imperioso. Seguro e bem guardado. E por que isso é da sua conta, Sir? Traga-o para cá, Dunk pediu. Gostaria de dar outra olhada nele, Sir. Na outra noite, só ouvi por um momento. Os olhos de Peake se estreitaram. Vossa Graça, disse para Daemon, me ocorre que este cavaleiro chegou a alvas paredes com Sir Glendon,
sem ser convidado. Ele pode fazer parte disso. Dunk o ignorou. Vossa Graça, o ovo de dragão que Lord Pick encontrou entre as coisas de Sir Glendon foi o que ele colocou ali. Peça para que o traga até aqui se puder. Examine você mesmo. Aposto que não passa de uma pedra pintada. O salão caiu no caos. Uma centena de vozes começou a falar ao mesmo tempo e uma dúzia de cavaleiros ficou em pé. Demon parecia quase tão jovem, tão perdido quanto Sir Glendon quando for acusado. Está bêbado, meu amigo. Antes estivesse. Perdi um pouco de sangue, Dunk confessou, mas não o juízo. Sir Glendon foi acusado injustamente. Por quê? Demon quis saber, confuso. Se Ball não fez nada errado, como você insiste, por que sua senhoria diria que fez e tentaria provar com uma pedra pintada? Para tirá-lo do seu caminho. Sua senhoria comprou seus outros adversários com ouro e promessas, mas Ball não estava à venda. O violinista corou. Isso não é verdade. É verdade. Mande buscar Sir Glendon e pergunte você mesmo. Farei exatamente isso. Lord Pick, mande buscar o bastardo imediatamente e traga o ovo de dragão também. Quero dar uma olhada nele de perto. Gorman Pick deu um olhar de ódio para Dunk. Vossa Graça, o menino bastardo está sendo interrogado. Mais algumas horas e teremos uma confissão, não duvido. Por interrogado, o senhor quer dizer torturado, Dunk comentou. Mais algumas horas e só Glendon confessará ter matado o pai de Vossa Graça e seus 2 irmãos também. Basta! O rosto de Lord Pick estava quase púrpura. Mais uma palavra e arrancarei sua língua pela raiz. Você mente, Dunk falou. São 2 palavras. E você vai lamentar as 2. Pick prometeu. Acorrentem este homem no calabouço. Não! A voz de Demon era perigosamente baixa. Quero a verdade. Sunderland, Virrell, Smallwood, peguem seus homens e encontrem Sir Glendon nos calabouços. Tragam-no aqui imediatamente e assegurem-se de que nada de mal aconteça a ele. Se alguém tentar impedi-los, digam que estão cuidando de assuntos do rei. Ao seu comando, Lord Virrell respondeu. Resolverei isso como meu pai faria, o violinista disse. Sir Glendon foi acusado de crimes graves. Como cavaleiro tem o direito de se defender pela força das armas. Eu o enfrentarei nas listas e deixaremos os deuses determinarem culpa e inocência. Sangue de herói ou sangue de puta? Dunk pensou quando 2 dos homens de Lord Virman despejaram Sir Glendon nu aos seus pés. Ele tem bem menos do que tinha antes. O garoto fora brutalmente espancado. Seu rosto estava machucado e inchado. Vários de seus dentes estavam rachados ou perdidos. Seu olho direito chorava sangue e de cima a baixo em seu peito a carne estava vermelha e rachada, onde o queimaram com ferros quentes. Está em segurança agora, Sir Kyle murmurou. Não há ninguém aqui além de cavaleiros andantes e os deuses sabem que somos bem inofensivos. Demon dera para eles os aposentos do mestre e ordenara que cuidassem de qualquer ferimento que Sir Glendon tivesse sofrido e garantissem que estivesse pronto para a justa. 3 unhas haviam sido arrancadas da mão esquerda de Ball. Dunk viu enquanto lavava o sangue do rosto e das mãos do menino. Isso o preocupou mais do que o resto. Consegue segurar uma lança? Uma lança? Sangue e cuspe saltaram da boca de Sir Glendon quando ele tentou falar. Estou com todos os meus dedos? 10, Dunk confirmou, mas só 7 unhas. Bom, assentiu. Negro Tom estava prestes a cortar meus dedos, mas foi chamado. É com ele que vou lutar? Não, eu o matei. Aquilo fez sorrir. Alguém tinha que fazer isso. Você vai lutar contra o violinista, mas o nome verdadeiro dele é Demon. Sim, disseram-me. O dragão negro. Sir Glendon deu uma gargalhada. Meu pai morreu pelo pai dele. Eu teria sido homem dele com prazer. Teria lutado por ele, matado por ele, morrido por ele, mas não posso perder para ele. Virou a cabeça e cuspiu um dente quebrado. Posso tomar uma taça de vinho? Sir Kyle, pegue o odre de vinho.
O garoto deu um longo gole, depois secou a boca. Olhe para mim. Estou tremendo como uma garota. Dunk franziu o senho. Ainda pode montar um cavalo? Ajude-me a lavar e traga meu escudo. Lança e sela, só Glendon disse, e verá o que consigo fazer. Estava quase amanhecendo quando a chuva parou o suficiente para que o combate pudesse acontecer. O pátio do castelo era um pântano de lama, brilhando, molhado sob a luz de uma centena de tochas. Além do campo, uma névoa cinzenta se erguia, enviando dedos fantasmagóricos pelas pálidas muralhas de pedra até chegar às ameias do castelo. Muitos dos convidados do casamento tinham desaparecido nas horas anteriores, mas aqueles que permaneceram subiram na arquibancada novamente e se ajeitaram em tábuas de pinho encharcadas pela chuva. Entre eles estava Sir Gormond Peak, cercado por um grupo de senhores menores e cavaleiros de sua casa. Havia apenas alguns anos que Dunk fora escudeiro de Sir Arlan. Não esquecera como fazer isso. Apertou as fivelas da armadura mal ajustada em Sir Glendon, prendeu o elmo no gorjal, ajudou-o a montar e entregou-lhe seu escudo. Disputas anteriores haviam deixado sulcos profundos na madeira, mas a bola de fogo ardente ainda podia ser vista. Ele parece tão jovem quanto Egg, Dunk pensou, um menino assustado e triste. A égua alazão não tinha reios e estava arisca. Ele devia ter ficado com sua própria montaria. O alazão pode ser mais bem criado e mais rápido, mas um cavaleiro cavalga melhor em um cavalo que conhece bem, e este aqui é um estranho para ele. Precisarei de uma lança, Sir Glendon disse, uma lança de guerra. Dunk foi até o cavalete. As lanças de guerra eram mais curtas e mais pesadas do que as lanças de torneio que foram usadas nas disputas anteriores. 2 metros de freixo sólido, com uma ponta de ferro. Dunk escolheu uma e tirou-a do cavalete, passando a mão pelo comprimento para se assegurar de que não tinha rachaduras. Na outra extremidade da lista, um dos escudeiros de Daemon oferecia uma lança parecida. Ele não era mais um violinista. No lugar de espadas e violinos, o manto de seu cavalo de guerra mostrava o dragão de 3 cabeças da casa Blackfyre, negro em um fundo vermelho. O príncipe lavara a tinta negra de seu cabelo também, que agora fluía até seu colarinho em uma cascata de prata e ouro que brilhava como metal polido sob a luz das tochas. Egg teria um cabelo como esse se o deixasse crescer, Dunk percebeu. Achou difícil imaginar seu escudeiro assim, mas sabia que um dia teria que fazê-lo se ambos vivessem tempo bastante para isso. O arauto subiu na plataforma mais uma vez. Só Glendon, o bastardo, é acusado de roubo e assassinato, proclamou, e agora vem provar sua inocência, colocando seu corpo em risco. Daemon da casa Blackfyre, o segundo de seu nome, rei por direito de nascimento dos Ândalos, dos Rhoyneres e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do reino, venha adiante e prove a verdade das acusações contra o bastardo Glendon. E de repente, o último ano desapareceu, e Dunk estava novamente em Campina de Valfreixo, ouvindo Baelor quebra-lança ao seu lado, enquanto avançavam para lutar por sua vida. Colocou a lança de guerra de volta no lugar, puxando uma lança de torneio do cavalete do lado. 3,5 metros de comprimento, esguia, elegante. Use esta, disse para Sir Glendon. Foi a que usei em Valfreixo, no julgamento de 7. O violinista escolheu uma lança de guerra. Ele pretende me matar. Primeiro, ele tem que acertá-lo. Se sua mira for boa, a ponta da lança dele nunca o tocará. Não sei. Eu sei. Sir Glendon aceitou a lança, girou-a e trotou na direção da lista. Que os 7 salvem a nós 2 então. Em algum lugar a leste, um raio irrompeu pelo céu rosa claro. Daemon acertou a lateral do garanhão com esporas douradas e saltou adiante como um trovão, abaixando a lança de guerra com a ponta de ferro mortal.
Só Glendon levantou o escudo e correu ao encontro do adversário, balançando sua lança mais comprida por cima da cabeça de sua égua para mirar no peito do jovem pretendente. Lama espalhava-se dos cascos dos cavalos, e as tochas pareciam mais brilhantes enquanto os 2 cavaleiros saíram em disparada. Dunk fechou os olhos. Ouviu um estalo, um grito, um baque. Não! Ouviu Lord Pique gritar em angústia. Não! Por meio segundo, Dunk quase sentiu pena dele. Abriu os olhos novamente. Sem cavaleiro, o grande garanhão negro reduzia sua velocidade até um trote. Dunk pulou e agarrou-o pelas rédeas. Na outra extremidade da lista, só Glendon Ball virava sua égua e levantava sua lança estilhaçada. Homens correram para o campo até onde o violinista estava caído, imóvel, o rosto enfiado na lama. Quando o ajudaram a ficar em pé, estava enlameado da cabeça aos pés. O dragão marrom, alguém gritou. As gargalhadas irromperam no pátio, enquanto o amanhecer tomava alvas paredes. Foi só alguns segundos depois, enquanto Dunk e só Kyle estavam ajudando Glendon Ball a descer do cavalo, que a primeira trombeta soou e os sentinelas nas muralhas deram o alarme. Um exército aparecera do lado de fora do castelo, saindo das brumas da manhã. Egg não estava mentindo no final das contas. Dunk disse para Sir Kyle, atônito. De Lagoa da Donzela viera Lord Monton, de Corvarbor, Lord Blackwood, e de Valdocaso, Lord Darkling. As terras reais, nas cercanias de Porto Real, haviam mandado senhores das casas Hayford, Rosby, Stokeworth, Massey e as próprias espadas juramentadas do rei, liderados por 3 cavaleiros da guarda real e fortalecidos por 300 dentes de corvo com altos arcos brancos de represeiro. A doida Danielle Lodston em pessoa cavalgava em força desde suas torres assombradas em Harrenhal, vestida em uma armadura negra que lhe caía como uma luva de ferro, o longo cabelo vermelho solto. A luz do sol nascente brilhou nas pontas de 500 lanças e 10 vezes mais arpões. Os estandartes cinzentos da noite davam lugar a meia centena de cores espalhafatosas. E acima de todos estavam 2 dragões suntuosos, sob fundo negro como a noite. A grande besta de 3 cabeças do rei Aerys I Targaryen, vermelho como fogo, e uma fúria branca alada, respirando chama escarlate. Não foi Meca, no final das contas, Dunk percebeu quando viu os estandartes. O estandarte do príncipe de Solarestival mostrava 4 dragões de 3 cabeças, 2 e 2, o brasão de armas do 4º filho do falecido rei Daeron II Targaryen. Um único dragão branco anunciava a presença da mão do rei, Lord Brynden Rivers. Corvo de sangue em pessoa viera a alvas paredes. A primeira rebelião Blackfyre acabara no campo do Capim Vermelho em sangue e glória. A segunda rebelião Blackfyre terminou com um gemido. Eles não podem nos intimidar, o jovem Daemon proclamou das ameias do castelo depois de ver o anel de ferro que o cercava, pois nossa causa é justa. Vamos passar por eles e cavalgar com determinação até Porto Real. Soem as trombetas. Em vez disso, cavaleiros, senhores e homens de armas murmuravam baixinhos uns para os outros, e alguns começaram a escapulir, dirigindo-se para os estábulos, para um portão traseiro ou para algum esconderijo no qual esperavam ficar em segurança. Quando Daemon desembainhou sua espada e ergueu-a sobre a cabeça, todos os homens viram que não era Blackfyre. Teremos outro campo do Capim Vermelho hoje, o pretendente prometeu. Cai fora, menino violinista. Um escudeiro grisalho gritou de volta. Prefiro viver. No fim, o segundo Daemon Blackfyre saiu do castelo sozinho, cavalgando até parar diante das tropas reais, e desafiou Lord Corvo de Sangue para um combate singular. Lutarei com você,
com o covarde do Aerys ou com qualquer campeão que escolher. Entretanto, os homens de Lord Corvo de Sangue o cercaram, arrancaram-no de seu cavalo e o meteram em grilhões dourados. O estandarte que levava foi fincando no chão enlameado e puseram fogo nele. Queimou por muito tempo, mandando para o ar uma nuvem de fumaça retorcida que podia ser vista a quilômetros dali. O único sangue que foi derramado naquele dia veio quando um homem a serviço de Lord Virel começou a se gabar dizendo que era um dos olhos de Corvo de Sangue e que logo seria recompensado. Quando a lua mudar, estarei fodendo putas e bebendo tinto dornês. Ele supostamente disse antes que um dos cavaleiros de Lord Constane cortasse sua garganta. Beba isso, ele respondeu, enquanto o homem de Virel se afogava em seu próprio sangue. Não é dornês, mas é tinto. Fora isso, uma coluna silenciosa e taciturna se arrastou pelos portões de alvas paredes para jogar suas armas em uma pilha brilhante antes de serem amarrados e levados para aguardar pelo julgamento de Lord Corvo de Sangue. Dunk saiu com o restante deles, acompanhado por Sor Kyle, o gato, e Glendon Ball. Haviam procurado por Sor Maynard para que se juntasse a eles, mas Plum desaparecera em algum momento durante a noite. Já era tarde quando Sir Roland Cracknell, da Guarda Real, encontrou Dunk entre os outros prisioneiros. Sir Duncan, onde, pelos 7 infernos, você se escondeu? Lord Rivers está perguntando por você há horas. Venha comigo, por favor. Dunk saiu ao lado dele. O longo manto de Cracknell se agitava a cada rajada de vento, tão branco quanto o luar na neve. Ao ver aquilo, Dunk se lembrou das palavras que o violinista dissera no telhado. Sonhei que você estava todo de branco, da cabeça aos pés, com um longo manto pálido fluindo desses ombros largos. Dunk bufou. Sim, e sonhou também com dragões eclodindo de ovos de pedra. Uma coisa é tão provável quanto a outra. O pavilhão da mão estava a 1 quilômetro do castelo, sob a sombra de um grande olmo. Uma dúzia de vacas pastava na relva ali perto. Reis se erguem e caem, Dunk pensou, e as vacas e os plebeus cuidam de suas vidas. Era algo que o velho costumava dizer. O que vai ser de todos eles? Perguntou a Sir Roland, enquanto passavam por um grupo de cativos sentados na relva. Serão mandados para Porto Real para julgamento. Os cavaleiros e homens de armas devem se livrar. Só estavam seguindo seus suzeranos. E os senhores? Alguns serão perdoados desde que digam a verdade sobre o que sabem e entreguem um filho ou filha para garantir sua lealdade futura. Vai ser mais difícil para aqueles que conseguiram perdão depois do campo do capim vermelho. Serão presos ou desonrados. Os piores perderão a cabeça. Corvo de Sangue já dera início a essa última pena. Dunk viu quando chegaram ao seu pavilhão. De cada lado da entrada, as cabeças cortadas de Gorman Peak e Negro Tom Riddle estavam empaladas em lanças, com os escudos colocados embaixo. 3 castelos, negro em fundo laranja. O homem que assassinou Roger de St. Arbor. Mesmo na morte, os olhos de Lord Gorman eram duros e insensíveis. Dunk fechou-os com os dedos. Para que fez isso? Perguntou um dos guardas. Logo os corvos darão um jeito neles. Eu lhe devia isso. Se Roger não tivesse morrido naquele dia, o velho nunca teria olhado 2 vezes para Dunk quando o viu perseguindo aquele porco pelos becos de Porto Real. Algum antigo rei deu uma espada para um filho em vez de para outro. Esse foi o início de tudo. E agora estou parado aqui. E o pobre Roger está em seu túmulo. A mão o aguarda, ordenou Roland Cracknell. Dunk passou por ele, chegando na presença de Lord Brynden Rivers, bastardo, feiticeiro e mão do rei. Egg estava ao lado dele, recém-banhado e vestido com roupas de príncipe, como convinha ao sobrinho do rei.
Ali perto, Lord Frey estava sentado em uma cadeira de acampamento com uma taça de vinho na mão e seu pequeno herdeiro, medonho, se contorcendo em seu colo. Lord Butterwell estava ali também, de joelhos, com o rosto pálido e tremendo. A traição não é menos vil, porque o traidor prova ser um covarde. Lord Rivers estava dizendo: ouvi seus balidos, Lord Ambrose, e acredito em uma palavra em 10. Por essa conta, permitirei que mantenha a 10ª parte de sua fortuna. Pode manter sua esposa também. Desejo que tenha alegrias com ela. E Alvas Paredes? Butterwell perguntou, a voz trêmula. Confiscada pelo trono de ferro. Pretendo colocá-la abaixo, pedra por pedra, e semear aquela terra com sal. Em 20 anos, ninguém se lembrará de que existiu. Velhos, tolos e jovens descontentes ainda fazem peregrinações até o campo de capim vermelho para plantar flores no local em que Demon Blackfire caiu. Não deixarei que Alvas Paredes se torne outro monumento ao dragão negro. Acenou com a mão pálida. Agora, corra para longe, barata. A mão é gentil. Butterwell tropeçou, tão cego de tristeza que nem mesmo reconheceu Dunk quando passou por ele. Você também pode se retirar, Lord Frey, Rivers ordenou. Conversaremos novamente mais tarde. Como meu senhor ordena. Frey levou seu filho para fora do pavilhão. Só então a mão do rei se virou para Dunk. Estava mais velho do que Dunk se lembrava, com um rosto duro, marcado, mas a pele ainda era clara como osso, e a bochecha e o pescoço ainda tinham a feia marca de nascença cor de vinho, que algumas pessoas achavam parecida com um corvo. Suas botas eram negras, a túnica escarlate. Sobre ela usava um manto cor de fumaça, preso com um broche no formato de uma mão de ferro. O cabelo caía até os ombros, longo, branco e liso, escovado para a frente para disfarçar o olho que faltava. Aquele que Aço Amargo arrancara dele no campo do capim vermelho. O olho que sobrara era muito vermelho. Quantos olhos tem corvo de sangue? 1000 olhos e mais um. Não duvido que o príncipe Meckar tenha boas razões para permitir que seu filho seja escudeiro de um cavaleiro andante, disse. Embora não possa imaginar que isso inclua entregá-lo em um castelo cheio de traidores tramando uma rebelião. Como é que vim encontrar meu primo neste ninho de víboras, Sor? Lord Butterwell queria que eu acreditasse que o príncipe Meckar o mandou aqui para farejar esta rebelião sob o disfarce de um cavaleiro misterioso. Há verdade nisso? Dunk se ajoelhou. Não, meu senhor. Quero dizer, sim, senhor. Foi o que Egg disse para ele. Aegon, quero dizer. O príncipe Aegon. Então, esta parte é verdade. No entanto, não é o que você chamaria de verdade verdadeira. Entendo. Então, vocês dois descobriram essa conspiração contra a coroa e decidiram acabar com ela por conta própria. Foi assim que aconteceu? Tampouco foi isso. Nós só meio que tropeçamos nela. Suponho que seria possível dizer isso. Egg cruzou os braços. E Sir Duncan e eu tínhamos o assunto sob controle antes que você aparecesse com seu exército. Tivemos alguma ajuda, senhor, Duncan acrescentou. Cavaleiros andantes. Sim, senhor. Sir Kyle, o gato, e Maynard Plume. E Sir Glendon Ball. Foi ele quem desmontou o pretendente. Sim, já ouvi essa história de 600 de lábios. O bastardo do salgueiro, nascido de uma prostituta e de um traidor. Nascido de heróis, Egg insistiu. Se ele está entre os prisioneiros, quero que seja encontrado e solto, e recompensado. E quem é você para dizer à mão do rei o que fazer? Egg não hesitou. Sabe quem eu sou, primo. Seu escudeiro é insolente, Sor. Lord Rivers disse para Dunk. Devia espancá-lo por isso. Eu tentei, senhor, mas ele é um príncipe. O que ele é? Disse Corvo de Sangue. É um dragão. Levante-se, Sor. Dunk se levantou.
Sempre existiram Targaryen que sonhavam com coisas que iam acontecer desde muito antes da conquista. Corvo de Sangue contou. Então, não devemos ficar surpresos se, de tempos em tempos, um Blackfyre mostrar este dom também. Daemon sonhou que um dragão nasceria em alvas paredes, e aí está. O tolo só errou a cor. Dunk olhou para Egg. O anel, ele viu. O anel de seu pai. Está no dedo dele, não enfiado dentro da bota. Pensei brevemente em levá-lo para Porto Real conosco, Lord Rivers falou para Egg, e mantê-lo na corte como meu convidado. Meu pai não aceitaria isso de bom grado. Suponho que não. O príncipe Mecker tem uma natureza irritadiça. Talvez eu devesse mandá-lo de volta a Solar Festival. Meu lugar é com Sir Duncan. Sou escudeiro dele. Que os 7 salvem vocês dois. Como queira. É livre para partir. Iremos, Egg prosseguiu. Mas antes precisamos de algum ouro. Sir Duncan precisa pagar o resgate para o caracol. Corvo de Sangue deu uma gargalhada. O que aconteceu com o garoto modesto que conheci certa vez em Porto Real? Como queira, meu príncipe. Instruirei meu tesoureiro a lhe dar tanto ouro quanto desejar, dentro do razoável. Só como empréstimo, Dunk insistiu. Pagarei de volta. Quando aprender a disputar uma justa, não duvido. Lord Rivers dispensou-os com os dedos. Desenrolou um pergaminho e começou a assinalar nomes com uma pena. Ele está marcando os homens que vão morrer, Dunk percebeu. Meu senhor, disse, vimos as cabeças lá fora. Será que o violinista, Daemon, vai cortar a cabeça dele também? Lord Corvo de Sangue levantou a cabeça do pergaminho. Isso é uma decisão do rei Aerys. Mas Daemon tem 4 irmãos mais jovens, além de irmãs. Se eu for tolo bastante para cortar sua bela cabeça, a mãe dele vai lamentar, os amigos dele vão me amaldiçoar como regicida, e Aço Amargo vai coroar o irmão dele, Aegon. Morto, o jovem Daemon seria um herói. Vivo, é um obstáculo no caminho do meu meio-irmão. Ele dificilmente poderá gerar um terceiro rei Blackfyre, enquanto o segundo continua inconvenientemente vivo. Além disso, um cativo de tamanha nobreza é um ornamento para a nossa corte e uma testemunha viva da misericórdia e benevolência de sua graça, o rei Aerys. Tenho uma pergunta também, Egg falou. Começo a entender por que seu pai estava tão desejoso de se ver livre de você. O que mais quer de mim, primo? Quem pegou o ovo do dragão? Havia guardas na porta e mais guardas na escada. Não era possível que alguém entrasse no quarto de Lord Butterwell sem ser visto. Lord Rivers sorriu. Se eu tivesse que adivinhar, diria que alguém deve ter escalado pela saída da latrina. A saída da latrina é pequena demais para alguém escalar. Para um homem, uma criança poderia fazer. Ou um anão, Dunk deixou escapar. 1000 olhos e mais um. Por que um deles não poderia pertencer a uma trupe de anões cômicos? Quer saber mais sobre a Leia? Fique por dentro de nossos títulos, autores e lançamentos. Curta a página da Leia no Facebook. Faça seu cadastro na aba Mailing e tenha acesso a conteúdo exclusivo de nossos livros, capítulos antecipados, promoções e sorteios. A Leia está presente também no Twitter e Google+. www.leia.com.br facebook.com/Leia Brasil Twitter @Leia Brasil Google+, google.com/sinal de mais Leia Brasil São Paulo.
Este livro foi composto em Adobe Jenson Pro para Leia, em janeiro de 2014.